É Marta Plantia quem canta este Remédio Santo, porque é segunda-feira, agora vai para o ar mais uma edição do Liberdade de Expressão, com o André Ferreira e o Francisco Gomes, os nossos dois jovens politicamente incorretos. Rapazes, bom dia, bem-vindos, bom trabalho. Bom dia, Maria João. Não sei se vamos ver se o nosso programa vai ser um remédio santo para os nossos ouvintes, mas vamos ver. Antes de mais, também bom dia para ti também, Francisco. Bom dia aos ouvintes da Terra Nova. E vamos começar com o nosso programa com os habituais pontos prévios. Vamos dar os parabéns a Isaac Nader e a Pedro Pichardo. O Isaac Nader que ganhou a medalha de ouro nos 1500 metros e Pedro Pichardo no triplo salto em Tóquio. Foram duas medalhas que valeram o 9º lugar no medalheiro dos campeonatos do mundo de atletismo em Tóquio, como referi. Por isso, obviamente que estes nossos atletas, mesmo aqueles que não ganharam as medalhas, nos deixaram bastante orgulhosos, e obviamente que só nos resta deixar aqui então os parabéns a estes, principalmente a estes dois atletas, mas como é óbvio, a todos eles pelas suas prestações, e vamos continuando aqui a tentar amealhar muitas mais medalhas, peço desculpa, para vermos exatamente se conseguimos mostrar exatamente o poder de Portugal neste tipo de competições. Sim, antes de mais, bom dia André Ferreira, bom dia Maria João, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Terra Nova, dar aqui os parabéns a Isaac Nader e a Paulo Pedro de Pichardo por estas medalhas, estas conquistas importantes para Portugal. Nós falamos aqui muitas vezes de Portugal. Não é só futebol, vamos falar assim de futebol, mas é importante dar os parabéns a esses atletas que conseguem tanto por Portugal, principalmente no momento em que vivemos, que tanta gente depois anda a mandar a dizer coisas absolutamente inacreditáveis nos comentários às publicações que registram estas medalhas. Mas parabéns a estes atletas, porque respondem nunca são melhores a essas pessoas que nós sabemos, aquele famoso grupo de grunhos que tanto por aí tem andado ao longo dos últimos tempos. Passando agora para o desporto, vamos continuar no desporto e no desporto no feminino, no futebol no feminino, e vamos falar das equipas portuguesas que vão estar na Europa, desta vez sim, uma mensagem ao antigo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, são equipas portuguesas na Europa. A UEFA decidiu que há uma coisa chamada Taça Europa, ou Europa Cup, como quiserem, que será uma segunda competição feminina. Esta competição será uma competição a eliminar, aquele modelo tradicional, quem perde está fora. O Sporting e o Braga estarão nesta competição porque não conseguiram chegar à Liga dos Campeões. O Sporting irá defrontar o Rosengard e o Braga o Anderlecht. Esta competição irá se iniciar em outubro. São adversários interessantes, no máximo, parece-me um valor próximo tanto de Braga como de Sporting. Acho que estas equipas portuguesas poderão aqui fazer alguma brincadeira interessante nesta segunda competição do clubes da UEFA. E esperemos que o consigam. E em relação à principal competição de clubes da UEFA, a Liga dos Campeões feminino, o Benfica já conhece os seus adversários. Este ano a Liga dos Campeões feminina será igual à masculina, no sentido que terá também aquela fase de liga, e o Benfica conseguiu no sorteio, digo assim, porque parece que perguntaram ao Benfica qual é que é o adversário que não quer, e o Benfica disse o adversário e calhar-nos todos. O Benfica irá afrontar o Arsenal, o Barcelona, a Juventus, o PSG, o Twente e o Paris FC. Bem, não são adversários fáceis, principalmente para uma equipa como o Benfica, que está em reconstrução, e espera que, enfim, e está num momento muito sensível. Vamos já ver o que é que o Benfica vai fazer, mas como disse no final da Supertaça e após 2 jogos do campeonato, se o Benfica continuar com os rumos de comando técnico que tem, espera-se uma prestação na Liga dos Campeões muito pouco feliz, mas vamos esperar para ver o que é que o futuro e o que o campo nos vai trazer. Mas nenhuma sorte ao Benfica. Só que uma questão: o Benfica consegue apanhar o campeão europeu e o vice-campeão europeu nesta caminhada. É bom sempre jogar-se contra os menores na Liga dos Campeões, porque quer dizer que estamos lá, mas também era escusado apanhar todos de uma vez, não é verdade? Mas vamos ver o que é que acontece, e boa sorte a estas equipas que vão representar Portugal na Europa.
Sim, a mim só me resta desejar boa sorte às equipas portuguesas presentes nestas competições europeias, quer na Taça Europa, Europa Cup, como foi denominada então a nova competição, quer na Liga dos Campeões. E vamos ver realmente então depois se nós podemos vir aqui mais para a frente dizer que sim senhora, ganharam bem, jogaram bem e chegamos longe ou chegamos à final. Pode ser que sim, uma pessoa deseja sempre a boa sorte, é muito difícil lá chegar, mas não custa nada sonhar, como se costuma dizer. Antes de passarmos aos temas, como último ponto prévio, vamos falar do reconhecimento oficial de Portugal relativamente ao Estado da Palestina. O anúncio veio da parte do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, que está na missão de Portugal da ONU em Nova Iorque. Penso que a posição foi reconhecida ontem, ou vai ser reconhecida hoje. É uma posição que vai ser assumida em conjunto com outros 9 países. Além de Portugal estão então França, peço desculpa, Andorra, Austrália, Bélgica, Canadá, Luxemburgo, Malta, Reino Unido e São Marino. O nosso Presidente da República apoia esta decisão do Governo e esta decisão realmente se formar conforme a ONU realmente quer, esperemos obviamente que traga uma situação de paz para os dois países que estão lado a lado, quer a Palestina, quer Israel. O presidente israelita já veio referir que não é este reconhecimento do país que vai amenizar a situação, mas nós esperemos, obviamente, pelo melhor das conversações entre todos os países, principalmente com os que estão presentes na ONU, que consigam interagir com ambos os países e fazer ali um tratado qualquer que se consiga em que consiga surgir a paz entre ambos os países, coisa que está a ser complicado de fazer um bocadinho mais aqui para a nossa zona europeia, entre a Ucrânia e a Rússia, mas esperar que principalmente os cidadãos que vivem em ambos os países não estejam no meio exatamente deste fogo cruzado e que no final das contas sejam, independentemente das pessoas que estejam no poder de ambos os países, que as pessoas acabem por ter a sua vida normal e sem este medo de guerra constante, como é o que está a acontecer, infelizmente, nestes dois países. Sim, neste momento acho que Portugal tomou a perspectiva correta, acho que Portugal tem falhado bastante em tomar posições nestes casos e neste caso em particular, e acho que aqui Portugal tomou uma postura clara e inequívoca sobre o que é. Pode falar mais sobre criticar mais Israel, eu acho que sim, Portugal pode e deverá fazê-lo, mas a verdade é que, apesar de tudo, o Portugal reconheceu o Estado da Palestina, acho que com muito tempo de atraso, àquilo que devia ter sido feito. Vamos lá ver, não me parece, ao contrário do que muita gente quer dizer, acho que pode ajudar, mas não me parece que vai acabar com o que se passa. Eu acho que tem que ser realmente um caso pensado e a comunidade internacional tem que fazer ver a Israel que não pode tomar as atitudes que tem vindo a tomar e tem que fazer ver também a quem acha que Israel não pode lá estar que não há volta a dar, que Israel tem que lá estar, e acho que o caminho tem que ser lutar para a convivência de dois Estados diferentes, mas tem que conviver um com o outro, e esse tem que ser o trabalho. Esse foi o trabalho que falhou durante muitos e muitos anos, e é o trabalho que agora tem que se fazer um bocadinho em contrapeso, em pressa, a isto tudo, mas é importante não se deixar fazer isto. É importante também esclarecermos uma coisa, e nós já dissemos isto aqui, o senhor presidente de Israel é uma pessoa muito pouco aconselhável, porque há uns problemas com o relacionamento democrático. Acaba por ser curioso que é claro que neste país, ou neste caso, pelo menos duas partes têm problemas, mas pelo menos uma parte tem claramente problemas com o relacionamento com a democracia. E vamos passar para um país que durante muito tempo foi o porta-estandarte da liberdade de expressão e hoje está a ter problemas gravíssimos na sua relação com a liberdade de expressão. E isto porque o programa, a ABC suspendeu o programa de Jimmy Kimmel após comentários do apresentador sobre a morte do Charlie Kirk. Este é aqueles talk shows tradicionais norte-americanos que a dada altura o apresentador faz um monólogo falando dos assuntos do momento e tudo, e foi isso aí que levou
uma profunda tristeza e uma profunda revolta de alguns elementos. Em parte do discurso ele diz que o Gangue Mago, ou Make America Great Again, o movimento que apoia bastante Donald Trump, tentou desesperadamente caracterizar o assassino como qualquer coisa que não um elemento deles, fazendo tudo para obter ganhos políticos. E posteriormente fala de Donald Trump dizendo que a Casa Branca colocou bandeiras a meia haste e viu-se como é que o presidente estava comovido. Aqui uma ironia, porque mostrou as imagens quando um jornalista lhe pergunta como é que está, e ele diz muito bem, pergunta a Donald Trump como é que ele está, e ele diz muito bem e fala e refere-se a uma construção de um salão de bar na Casa Branca. Lógico, o que eu estou a dizer aqui é completamente diferente. Eu estou a dizer isto aqui sem uma imitação, sem uma piada, sem um contexto, como é dito no programa, e a verdade é que, enfim, a IBC, depois de as suas das publicações das estações locais terem feito, muitas delas terem dito que iriam deixar de emitir o programa, acabou mesmo por suspender de emitir o programa por tempo indeterminado. No entanto, isto poderia ser assim se não houvesse um fator muito importante ou anteriormente, Riemann Carr, o presidente da Comissão Federal de Comunicações, a época lá deles, anteriormente a esta ação, esta suspensão e isto aqui, acusou da conduta mais doentia possível a Jimmy Kimmel e basicamente forçou o caso dizendo que ou era suspenso ou pedia licença, ou era afastado ou havia licenças que seriam perdidas. Isto aqui surge num contexto, como nós já falámos aqui, que também colegiou com Stephen Colbert, foi também proibido. Donald Trump fechou na altura, fechou também agora o afastamento de Jimmy Kimmel. É absolutamente inaceitável que um país que se quer democrático, que se quer livre, possa afastar pessoas apenas por fazerem piadas, porque nós sabemos que se foram afastadas esta pessoa, porque a pessoa que foi infelizmente assassinada era uma pessoa com uma simpatia ou simpatizante do Presidente dos Estados Unidos da América, se fosse uma pessoa que não era, isto não iria acontecer. E é muito grave nós acharmos que, e entre outras piadas, aqui também há a questão do ego de Donald Trump e piadas sobre Donald Trump, ele está no cargo mais poderoso do mundo, dizem alguns, e por isso, lógico que vai ser alvo de piadas, lógico que vai ser alvo de críticas, e é assim que funcionam as democracias, e é assim que tem que funcionar as democracias. Como nós teríamos aqui a criticar igualmente e dizer se calhar bem pior se fosse um político que isto tivesse destas atitudes, nós iríamos estar a ser muito menos tolerantes. É absolutamente inaceitável que isso possa acontecer, é absolutamente inaceitável que um país democrático e se querer um democrático possa fazer isto, atacar uma pessoa porque disse uma coisa que nem é assim tão grave, porque se fôssemos cortar todas as pessoas que dizem que houve aproveitamento político de alguma coisa, neste momento não havia comentários políticos na televisão sobre nada, e é absolutamente inaceitável que isto possa acontecer, volto a dizer. A democracia tem que ser defendida, podemos gostar ou não gostar do programa, aqui não está, aqui o que está em causa é que uma pessoa foi proibida e foi afastada de dizer coisas porque fez uma piada com o presidente dos Estados Unidos, fez uma piada com um caso que é tudo acima muito lamentável, mas fez uma piada e nem sequer foi uma piada assim tão grave. Há piadas bem mais graves, mais graves, mais graves no sentido bem piores, mais intensas sobre o assunto do que esta. A liberdade de expressão tem que estar muito forte e está fortemente ameaçada nos Estados Unidos. Podemos concordar ou não concordar, não acho que seja das piores coisas que posso dizer sobre o conceito do Charles Kerry, que ela disse. A verdade é que foi uma coisa absolutamente normal, um clima político dos Estados Unidos e de várias parcerias, depois tem a questão de contratos e coisas que as empresas meio querem ver aprovadas, acaba por provar a isto, mais um prego foi colocado no caixão da liberdade dos Estados Unidos também.
Sim, relembro a forma como o Francisco falou dos Estados Unidos, que era um dos porta-estandartes da liberdade de expressão, principalmente até a administração de Barack Obama, mas obviamente que isto é como o Francisco disse, e bem, é inaceitável isto estar a acontecer exatamente num país que nós vemos que é democraticamente livre, neste caso, e tem uma democracia supostamente teria uma democracia bastante livre, e queria só aqui reforçar uma frase que Donald Trump disse dentro do Air Force One quando ele estava numa visita oficial ao Reino Unido, em que disse que as licenças podem ser revogadas, no contexto de que os mídia tinham de ter muito cuidado com aquilo que publicavam e que transmitiam para as televisões dos Estados Unidos, porque são canais que são licenciados e as licenças podem ser revogadas. Eu vou-vos ser muito honestos e espero que não levem a mal a forma como eu vou falar sobre isto, mas eu tenho saudades da altura em que o nosso maior problema era o caso do atropelamento e fuga, neste caso, do motorista de Eduardo Cabrita na autoestrada ao trabalhador. Com todo o respeito, obviamente, ao trabalhador, que infelizmente perdeu a vida, mas eu tenho saudades dessa altura em que Eduardo Cabrita era o nosso foco principal no nosso programa, semana após semana, e não este tipo de conteúdo que é um revogar, entre aspas, de liberdade de expressão e mesmo de liberdade de pensamento nos Estados Unidos, principalmente. Desculpa, André, aqui uma referência muito rápida, parece que é aquelas crianças quando levam a bola para jogar a equipa está a perder, que pegam a bola e levam para casa, porque não estou a gostar da brincadeira. Sim, parece muito isso e é isso que me está a assustar cada vez mais, em que nós, só no espaço deste meio ano, nós já falámos, como o Francisco também reforçou e bem, no caso de Stephen Colbert, que também foi afastado do programa, na altura o canal de televisão disse que era por problemas financeiros, desta vez a ABC disse que era mesmo por causa relativamente a este caso, o que é mais notório, porque também se fosse outro por problemas financeiros seria um bocadinho estranho, mas é interessante andar à baila que estas empresas, como têm de fazer acordos e precisam da aprovação de Donald Trump, é um bocado... É engraçado, entre aspas, porque não tem graça nenhuma isto estar a acontecer, e nós estarmos a ter exatamente este tipo de episódios em que a liberdade de expressão está a ser posta em causa, quer mesmo por parte de qualquer cidadão que haja nos Estados Unidos. Hoje em dia nós vemos que a Casa Branca já não tem o mídia completo como tinha, os canais todos completos como tinha anteriormente, já são aqueles, entre aspas, escolhidos por Donald Trump. Começou logo desde aí um bocado assustador, que nós até deixámos passar, mas acaba também por ser assustador, e no entanto esta situação em que um humorista não pode realmente utilizar o humor, é que já nem se fala sequer, o caso dos Anjos com a Joana Marques, ao lado disto é uma creche, uma primária, nem que os meninos estão ali de 5 anos a brincar, é basicamente isso, e isto é um bocado assustador o que está a acontecer, e espero que os Estados Unidos voltem atrás para a altura em que era de Barack Obama, em que toda a gente conseguia dizer e pensar exatamente o que queria e fazer piadas do que queria, porque todos os presidentes sempre foram visados por qualquer apresentador destes late shows, neste caso humoristas. Por isso acaba por ser bastante assustador isto que está a acontecer, é inaceitável, e nós, enquanto sociedade do mundo, principalmente, devemos lutar relativamente contra isto e esperar que mais países se unam e que digam publicamente alguma coisa relativamente a isto. Isto está tudo dito então por esta semana. Para a semana cá estaremos para fazer mais amizades, mais amigos por este país e mundo fora. Provavelmente os Estados Unidos não vamos visitar tão cedo, por isso a todos, até para a semana. Até para a semana.